Bem-vindo à casa do Senhor. Que bom que você veio ao culto hoje. Você que está nos assistindo, que bom ter você conosco. Obrigado ao Ministério de Louvor. Eu queria fazer uma confissão a vocês, irmãos. Eu amo a palavra do Senhor. Eu sou apaixonado pela palavra. E eu quero muito que a palavra hoje encha o seu coração. Amém? Quantos amam a palavra de Deus? Você quer a palavra? Então fala para Deus agora: encha o meu coração com a tua palavra. E diga para Ele: eu a guardarei, nada a roubará, ela dará frutos, e o Senhor será glorificado na minha vida. Amém? Fala para o vizinho aí, diga: se prepare agora para receber a palavra. Amém? Olhe para cá, levante a sua cabeça. Levante a sua cabeça. Oi? Ah, sim, daqui a pouquinho. Levante a sua cabeça, olhe para cá. Uma curiosidade que já está dentro da palavra de hoje. A Bíblia, ela compara a igreja com um edifício, um prédio, uma construção muito alta. A Bíblia compara a igreja também com um corpo. Isso mesmo, corpo de Cristo. Interessante, eu estava estudando sobre isso e buscando em oração, entendimento sobre isso. E ao mesmo tempo que a Bíblia chama a igreja de corpo, a Bíblia chama a igreja de edifício. E aí eu comecei a pesquisar e orar e dizer: Deus, por que a igreja é corpo, mas a igreja também é edifício, é prédio? E o Senhor disse assim comigo: ambos, tanto o corpo quanto o edifício, prédio, são sustentados por coluna. Coluna sustenta corpo e sustenta prédio. Diga comigo: coluna sustenta corpo e sustenta prédio. Então hoje a palavra de Deus para a tua vida será sobre as colunas da casa de Deus. Eu quero dar início a essa mensagem lendo dois textos rápidos, pequenos, para mostrar a todos que a igreja é chamada de corpo, mas é chamada também de edifício, de prédio. Isso mesmo. Olha que interessante. E ambos são sustentados por coluna. Coloca no telão, por favor, o primeiro texto. Eu quero ler com vocês Efésios, capítulo de número 2, versículo 19. Olha o texto, Efésios 2:19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. A família de Deus está aqui? Deixa eu ver. Próximo versículo. Edificados. Fala comigo essa palavra. Fala para o teu irmão: edificados. Fala para ele: edificados. Edificados sobre o fundamento. Olha aí, ó. A linguagem é de construção. Cadê os pedreiros e engenheiros civis aí, ó? A linguagem, os construtores. A linguagem do texto é uma linguagem de construção. Edificados, construídos sobre o fundamento, base, fundamento é base, dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo. Quem é o fundamento, a base do prédio? Diga: a pedra angular, a pedra principal da construção é o Senhor Jesus. Então, eu quero que você entenda a linguagem que a Bíblia está dizendo com você. A linguagem aqui é de construção, edificação. Olha lá, ó,
edificados, fundamento, base, pedra angular, pedra principal. Então entenda, o texto que nós estamos lendo está falando que a igreja é uma construção, a igreja é um prédio, a igreja é uma edificação. Próximo versículo, no qual todo o edifício. Quem aqui mora em edifício? Deixa eu ver, quem aqui mora em prédio? Quem mora? Tudo bem. Todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Versículo 22 e último. No qual também vós juntamente estáis sendo o que, gente? Edificados, estamos sendo construídos para a habitação de Deus no Espírito. Então diga assim: a palavra chama a igreja de edifício. E o que sustenta um edifício? Colunas. Um edifício está em cima de colunas. Um prédio é sustentado por colunas. Tem como construir prédio sem coluna? Não tem. Agora coloca para nós o texto, por favor, de Colossenses capítulo 1, versículo 18. Colossenses 1, 18. Está falando de Jesus aqui, Ele é a cabeça do corpo da igreja. Olha a Bíblia chamando a igreja de corpo e Jesus de cabeça. A mesma Bíblia que chamou a igreja de edifício está chamando a igreja agora de corpo e falando que Jesus é a cabeça. Então eu quero que você entenda aqui nessa palavra de introdução hoje, que você entenda, fique claro que nós fazemos parte de um corpo, mas também fazemos parte de um edifício, de um prédio, que ambos são sustentados por colunas. Olha aí, Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, a preferência, que Cristo sempre tem a preferência na sua vida e na minha vida. Diga glória a Deus por isso. Agora, participa comigo desse culto, fala assim, prédio e corpo sustentados por coluna. Olhe para cá. Tem como um corpo ser sustentado sem coluna? Não tem. Se danificar a coluna, o corpo cai, sim ou não? Se danificar a coluna de um prédio, o prédio cai, sim ou não? Coloque para mim o vídeo, por favor. Rapidinho, um vídeo de 1 minuto. Subiu para 7 o número de mortos no segura aí. Meu Deus, a turma está no fogo mesmo. Calma, deixa eu sair da frente. E dá-lhe rádio aí, vai. Aí dá-lhe rádio com eles lá, vai lá. Vai, isso. Isso, agora que eu saí da frente, vamos lá. Olha, subiu para 7 o número de mortos. Olha o que eles fizeram. Espera! Vai, dá o radinho. Quem está lá? Vitor, meu filho, tenha calma. Calma, Vitor. Olha o que fizeram com um prédio. Não se pode mexer com coluna. Coluna é coisa séria. Coluna é importante demais. Olha o que fizeram com uma coluna de um prédio. Vitor, agora sim, vai lá. Subiu para 7 o número de mortos no desabamento do edifício Andréa, em Fortaleza. Novas imagens mostram operários quebrando colunas do prédio momentos antes do acidente. O vídeo, gravado por câmeras internas do condomínio, mostra um operário quebrando uma coluna no edifício antes do desabamento. Outros 2 homens aparecem. Todos seriam funcionários da empresa contratada para fazer obras no prédio. Outra câmera mostra que 11 minutos antes do acidente, pedaços do prédio começam a se soltar. Um operário aparece. 2 minutos antes do acidente, mais um pedaço se solta. Os funcionários da empresa aparecem novamente, desta vez acompanhados da síndica. Às 10h29 da manhã, o prédio vem abaixo.
As novas imagens reforçam informações de moradores já prestadas em depoimento à polícia. Testemunhas afirmam que a reforma do local já estava em andamento e o serviço era... Tá bom, Vitor? Agora sim. Fala comigo, não se mexe em coluna. Irmão, coluna é coisa séria. Coluna é sustentação. Coluna, obrigado, Del. Coluna sustenta prédio, edifício. Coluna sustenta corpo. E se a Bíblia diz que a igreja é edifício e a igreja é corpo, então a igreja está sustentada em cima de colunas. Colunas as quais nós precisamos valorizar, colunas as quais nós precisamos cuidar delas, proteger bem elas. Por quê? Porque o corpo é sustentado por coluna. O corpo é sustentado por coluna. Vejam que coisa extraordinária diz Provérbios 9, versículo 1. Escuta isso aqui, ó. Provérbios 9, 1. A sabedoria edificou a sua casa. Termina o versículo, por favor, vamos lá. A casa da sabedoria está construída em cima de 7 colunas. A sabedoria não mora onde não tem coluna. A sabedoria é sustentada por 7. E 7, você sabe que é o número da perfeição de Deus. A sabedoria mora em cima de colunas. Eu estava estudando e procurei e descobri que as 7 colunas da casa da sabedoria estão descritas em Isaías capítulo 11. A primeira coluna, o Espírito do Senhor. Olha onde é que a sabedoria mora. Olha a coluna da casa da sabedoria. O Espírito do Senhor, o Espírito do conselho, o Espírito de entendimento, o Espírito de conhecimento, o Espírito de sabedoria, o Espírito de temor e o Espírito de fortaleza. A casa da sabedoria está edificada, lavrada em cima de 7 colunas. Diga comigo assim bem forte: a igreja é sustentada por coluna. Diga, a sabedoria mora numa casa de 7 colunas. Quem está aqui está entendendo isso? Diga glória a Deus. Aí você diz assim: o que isso tem a ver comigo? Aguarde que você vai descobrir. Volte para a minha imagem do telão, por favor. Quando Deus deu a planta, porque foi Deus que deu. Quando Deus deu a planta do templo, olha o que Deus mandou fazer na entrada, na porta. Bem na entrada do templo, haviam 2 colunas, olhe para cá, 2 colunas, e o mais interessante dessas colunas é que elas eram decorativas, simbólicas. Elas não estavam sustentando nada, mas elas tinham uma mensagem muito importante para passar. Olhe para cá. Quando Deus deu a planta para Davi e Salomão construiu, na planta dizia: vocês vão colocar 2 colunas na porta da minha casa, e as colunas terão nomes. Está na Bíblia. A primeira coluna se chamará Jaquim. A segunda coluna se chamará Boaz. Então diga comigo: Jaquim e Boaz. Repita: Jaquim e Boaz. Agora pergunte para mim o que significa o nome. Eu já disse para você que o judeu, ele só coloca nome com significado. Porque nome é um decreto, nome é uma profecia, nome é um destino. Então quando Deus deu a planta do templo e mandou colocar 2 colunas na porta e deu nome para elas, Deus falou: do lado de cá vai se chamar Jaquim, que significa estabilidade. Do outro lado vai se chamar Boaz, que significa força. Então levanta a mão para receber. A casa de Deus é sustentada por força e estabilidade. Aplaude e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Repita comigo: Jaquim
e estabilidade. Diga: Boaz, força. Levante a cabeça, olhe para cá. Lá na tua casa tem coluna, sim ou não? Como é que elas chamam? Olhe para cá, bugou, né? Bugou tudo, né? Você que mora em edifício, como é que é o nome das colunas lá? Não tem. Por quê? Porque lá é uma construção material, aqui é uma construção espiritual. E na casa de Deus, na construção espiritual, coluna tem nome. Eu vou repetir isso para você receber no teu espírito. Na casa de Deus, coluna tem nome. Na casa de Deus, coluna tem nome. Jaquim e Boaz. Boaz e Jaquim. Levanta a mão bem alta, igreja viva. Eu vou liberar uma palavra. Na casa de Deus, coluna tem nome. Pode aplaudir ele, dá grito de aleluia aí. Fala para o teu vizinho: na casa de Deus, coluna tem nome. Fala para outro aí, outro, escolhe outro, fala: na casa de Deus, coluna tem nome. Levanta a cabeça, olhe para cá. Aí você diz assim: pastor, eu não estou entendendo nada que o senhor está falando, negócio de coluna. O que o senhor está querendo dizer? O que o senhor está querendo dizer? Coluna, prédio, corpo, coluna tem nome. O que isso tem a ver comigo? A partir de agora, Deus vai te revelar essa palavra. Coloque no telão, por favor. Coloque o texto, que vai ficar muito claro para todo mundo. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Eu queria que você lesse comigo em voz alta. Vamos lá? 1, 2, 3 e conhecendo Tiago, Cefas e... Dá uma pausa. Toda vez que você vê na Bíblia o nome Cefas, é Pedro. Pedro tinha 3 nomes na Bíblia: Simão, Cefas e Pedro. Cefas é Pedro, apóstolo Pedro, correto? Então o texto está falando de Tiago, Pedro e João. Vamos ler de novo então? Vamos ler Cefas, mas você sabe que é Pedro, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3 e conhecendo Tiago, Cefas e João. Repete isso, vai. Que eram considerados. Cutuca o irmão do lado e fala: Pedro, Tiago e João eram considerados. Abre a boca e fala: eram considerados como colunas. Tem alguém comigo nesse culto aqui? Quem eram Pedro, Tiago e João? Digam: a graça que me havia sido dada deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. O que eu quero te mostrar nesse texto? Que Pedro, Tiago e João eram chamados e considerados colunas da casa de Deus. O que eu acabei de dizer agora há pouco? Que na casa de Deus coluna tem nome. Levanta a cabeça. Quando Jesus foi ao Monte Hermon receber Moisés e Elias, que estava descendo do céu para bater um papo com ele, quem foi que Jesus levou? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus chegou na casa de Jairo e a filhinha dele estava morta, Jesus disse assim: saiam todos da casa, fica só o pai, a mãe e Pedro, Tiago e João. Por que o senhor está dizendo isso? Porque nos momentos mais gloriosos do ministério de Jesus, nos momentos mais impactantes e importantes do ministério de Jesus, quem é que estava do lado dele? Pedro, Tiago e João. Porque coluna vai experimentar poder de Deus, glória de Deus, milagres de Deus. Quem é coluna vai viver os maiores milagres da igreja. Aleluia! Diga glória a Deus. Agora o irmão do lado vai entender a mensagem e fala para ele assim: você também pode ser considerado como coluna dessa casa. Cadê as colunas? Cadê as colunas da casa?
Ei, aleluia. Irmão, levanta aqui, ó, olhe para cá, levanta a cabeça, olhe para cá. Na igreja tem muito tijolo, na igreja tem muito reboco, na igreja tem muita pintura, na igreja tem muitos móveis, mas na igreja também tem coluna. Na igreja também tem coluna, e coluna tem nome. Pergunta o nome do irmão do lado, fala: me conta teu nome, coluna. Por que Pedro, Tiago e João eram considerados como colunas da igreja? Por quê? Porque eles transmitiam força e estabilidade. Deixa aí, sumiu? Eita, cadê o rádio? É só falar do rádio, volta. Quando as pessoas olhavam para Pedro, Tiago e João, qual era a mensagem que eles transmitiam? Quando Pedro, Tiago e João chegavam em algum lugar, qual era a mensagem que eles transmitiam? Quando alguém ouvia a pregação, o conselho deles, qual era a mensagem que eles transmitiam? Força e estabilidade. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer: eu vou fazer de você uma coluna da minha obra. Eu vou repetir para alguém vai receber essa palavra hoje. Ei, você pode escolher ser tijolo, você pode escolher ser reboco, você pode escolher ser pintura, você pode escolher ser um móvel, mas você pode escolher ser uma coluna de força e estabilidade dessa obra de Deus, da casa de Deus. Dá glória, dá grito de aleluia aí. Aleluia. Pedro, Tiago e João eram força e estabilidade da igreja. Deus fez da igreja um corpo, e de algumas pessoas Ele fez coluna. Isso é tremendo, gente. Quem são as colunas? Pessoas essenciais. Quem são as colunas? Pessoas essenciais na obra de Deus. Quem são as colunas? São pessoas de relevância dentro da igreja. Quem são as colunas? São pessoas fortes, são pessoas estáveis, constantes, firmes. Quem são as colunas dentro da igreja? São pessoas que transmitem confiança. Quando você olha para aquela pessoa que é coluna, você sabe que ela está com Deus. Quando a pessoa que é coluna abre a boca, ela transmite graça, ela transmite segurança, ela transmite autoridade e poder de Deus para a igreja. Pessoas que são colunas fazem a diferença no reino de Deus. Pessoas que são colunas, elas sabem que a igreja não pode existir sem elas, porque nenhum corpo se sustenta sem coluna. Então bate no peito e fala: eu quero ser coluna. Repito, olhe para mim. Nem todo mundo é coluna. Não, só escute. Nem todo mundo é coluna. Tem gente que é tijolo, tem gente que é reboco, tem gente que é tinta, tem gente que é móvel, mas tem gente que é coluna. E quem é coluna vai viver algo extraordinário de Deus. Olhe para cá, olhe para mim. Qual é a única parte? Qual é a única parte de uma construção, de uma casa e de um prédio, que leva ferragem, reforço por dentro? Coluna e vigas. Por quê? Porque são elas que dão estabilidade e força para aquela construção. Pastor, não entendi. Vai entender agora. Quando eu decidi, porque um dia eu decidi ser coluna da igreja, quando eu decidi ser coluna na igreja e no reino de Deus, Deus falou: então para você eu vou dar mais força, então para você eu vou colocar mais força dentro de você. Ei, quem é coluna recebe uma força extra, quem é coluna é revestido por Deus de forma diferente, porque Deus sabe que coluna sustenta muita gente. Olhe para mim. Toda pessoa que é coluna, ela sabe que tem muita gente dentro da igreja que só está na igreja por causa dela. Você sabia, você que é coluna, você que um dia decidiu ser coluna da igreja,
que tem muita gente dentro da igreja por sua causa? Tem muita gente aqui, ó, e eu falo isso com toda tranquilidade. Tem muita gente aqui, ó, que se você cair, se você for tirado, muita gente desaba, porque você é coluna de muita gente. Você é força para muita gente. Você é estabilidade para muita gente. Agora, ao mesmo tempo que tem gente que é coluna, presta atenção, ao mesmo tempo que tem gente que dá força, que dá estabilidade, que dá segurança, tem gente que é tijolo. Pode ser tirado, pode ser substituído. Cadê os casados aqui? Cadê os casados? Ou pessoas que moram junto? Cadê? Levanta a mão. Tá bom. Como é que funciona? Bem, vamos trocar o sofá? Vamos. Vamos trocar a televisão? Vamos. Vamos tirar essa parede daqui e vamos pôr essa parede mais para cá? Vamos quebrar essa parede? Vamos. Aqui, vamos trocar a cama? Vamos. Vamos trocar a cor da parede? Vamos. Mas que dia que você falou assim, vamos trocar as colunas da casa? Coluna não troca, coluna não sai. Não está entendendo? Deus está dizendo, se você decidir ser coluna, nada tira você dessa casa. Não, eu vou repetir para alguém receber. Se você decidir ser coluna, pode levantar o inferno, pode levantar calúnia, pode levantar mentira, pode levantar perseguição, mas ninguém mexe com coluna, porque a coluna não pode ser tirada. Aleluia! Quando você decidir ser coluna do reino de Deus, Deus vai falar assim, ó, eu vou colocar uma força tão grande em você, uma estabilidade, uma confiança tão grande em você, que ninguém e nada vai tocar na tua vida. Aleluia. Já viu tempestade que arranca telhado, que quebra vidro? Já viu tempestade que levanta carro? Mas tem tempestade que não dá conta de mexer com as colunas da casa. Eu já vi tempestades que destrói muita coisa, destrói parede, destrói vidro, destrói janela, destrói casa, mas não destrói a coluna de Deus. Oh, aleluia. Escuta isso, levanta a sua cabeça, olhe para cá. Se comprometer a coluna, todo o restante fica comprometido. É por isso que Deus dá para a coluna uma proteção especial. Olhe para cá, levanta a cabeça. A coluna sustenta o peso do edifício. A coluna sustenta, ela é responsável por sustentar o corpo. Quem é coluna sabe, presta atenção no que você vai ouvir agora. Quem é coluna sabe que tem a responsabilidade de sustentar. Você está entendendo? Não? Então eu vou te revelar, vou falar para você. Quando eu decidi ser coluna, eu disse, Deus, eu vou sustentar a tua casa, eu vou sustentar o teu reino. E quando alguém se levanta como coluna de sustentação, Deus fala assim, então eu vou te dar provisão, eu vou te dar mais para você sustentar a minha casa. Sacode o irmão do lado e fala, se você decidir ser coluna, Deus vai te dar provisão. Dá grito de glória aí. Olhe para cá. Você sabia que Sansão nasceu com uma missão? Sabe qual foi a missão de Sansão? Matar filisteus, destruir o povo filisteu, que era o povo inimigo de Israel. Num outro contexto, numa outra época, numa outra história. Hoje a gente nasce para vencer o inferno. Hoje a gente nasce para expulsar o mal e estabelecer o reino de Deus. Olhe para cá, Sansão nasceu para destruir filisteus. Aí você conhece a história que Sansão se perdeu. Se envolveu com Dalila, até que cortaram o cabelo dele, a força saiu dele. Interessante, né? Ele tinha 7 tranças na cabeça. A casa da sabedoria está edificada em cima de 7 colunas. O número de Deus é o número 7. Ele tinha 7 tranças. O cabelo dele era muito volumoso e ele fazia 7 tranças. Era o segredo de Sansão. A força estava nele. Sansão era a estabilidade de Israel. Mas Sansão se perde, se desvia, se apaixona loucamente por Dalila. Dalila o vende, Dalila vendeu Sansão.
para os filisteus. Eles vieram cortar o cabelo dele, furaram os olhos dele, fizeram dele um palhaço. E então levaram ele para um grande salão, um salão muito grande. Sabe o que eles fizeram? Amarraram Sansão entre duas colunas. Esse foi o erro deles. Amarraram ele entre duas colunas. Ele está cego, o cabelo está raspado. 3.000 inimigos filisteus estão bebendo e comemorando a desgraça de Sansão. Sansão está ouvindo a comemoração. Ele não pode ver porque ele está cego, mas ele ouve o povo dizendo: vencemos a coluna de Israel, vencemos a força de Israel, vencemos a estabilidade de Israel. Sansão está ouvindo aquilo e então ele faz uma oração. Qual oração, pastor? Ele diz assim: meu Deus, só mais uma vez me dá a tua força, só mais uma vez deixa o meu cabelo crescer. E a Bíblia diz que o cabelo dele começou a crescer e a força dele foi retomada. Ele está amarrado entre duas colunas. O que ele faz? Ele empurra as colunas. Presta atenção. Ele empurra as colunas. O prédio, o galpão desaba. Pau! Caiu tudo. Matou 3.000 pessoas, inclusive ele. Mas o que Sansão empurra? As colunas. Sansão morre, e a Bíblia diz assim, e no dia da sua morte, ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. O que eu acabei de dizer? Ele nasceu para destruir os filisteus. Mas como que ele destruiu os filisteus? Pergunte como? Derrubando colunas. Olhe para cá. Deus vai revestir as colunas dessa igreja com uma força gloriosa. Deus vai revestir, Deus vai se manifestar nas colunas dessa igreja com uma glória muito grande. Por quê? Porque nada derruba a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Irmão, levanta a mão e recebe essa palavra. Já tentaram destruir a igreja, já tentaram parar a igreja, já tentaram calar a igreja, mas nada pode parar a igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque ela é sustentada por colunas, as quais Deus se move e Deus se manifesta na vida dessas colunas. Cadê as colunas aí? Quem decide ser coluna, bate palma e dá grito de aleluia. Oh, glória a Deus. Fala comigo: eu decidi ser coluna. Eu serei a força dessa igreja. Diga: eu serei estabilidade dessa igreja. Oh, aleluia. Só que tem uma curiosidade, olhe para cá. Quando você olha para a Bíblia, Deus se manifesta nas colunas. Quem é que Deus usa para ministrar em toda a igreja? As colunas. Quem é que Deus usa para abençoar a igreja? As colunas. Ei, onde é que Deus se move? Quando o povo estava no deserto, a Bíblia diz que de dia era uma coluna de nuvem e de noite uma coluna de fogo. Deus se move nas colunas. Beni-Hinn, um dos maiores servos de Deus da atualidade. Beni-Hinn, aquele que escreveu o livro Bom Dia Espírito Santo. Ele disse certa vez: quando uma pessoa recebe o Espírito Santo habita na medula óssea da pessoa. Agora conte para mim, não sou enfermeiro, não sou técnico de enfermagem, muito menos médico, mas eu sei que a medula óssea fica dentro da coluna. Você não está entendendo? Então abre o seu coração para receber. Oh, quando alguém recebe o Espírito Santo habita na coluna da pessoa. Ah, pastor, por que o Espírito Santo mora na coluna? Porque é a coluna que sustenta o corpo, é a coluna que leva, é a coluna que traz, é a coluna que move. As colunas, grita glória a Deus aí. Aleluia.
Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que Deus vai revestir com força, com poder, com o Espírito dele as colunas da igreja. Você pode escolher hoje ser coluna ou ser tijolo. Você pode escolher hoje ser coluna ou ser um reboco da igreja. Você pode escolher hoje ser coluna ou ser pintura da igreja. Você pode escolher hoje, olhe para cá, ser coluna ou ser móvel da igreja. E alguém pode dizer assim: mas pastor, todos são importantes. E eu digo e afirmo: claro, sim, concordo 100% que todos são importantes e têm o seu valor, mas nenhum desses tem a força que tem a coluna, tem a estabilidade que tem a coluna, tem a manifestação da glória de Deus que tem a coluna. Eu quero te mostrar o privilégio de ser coluna. Olha como que Deus fará com as colunas. Apocalipse, capítulo de número 3. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Presta atenção no que você está lendo. Quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sai tijolo, sai reboco, sai pintura, sai móvel, mas coluna não sai. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que gente vai entrar aqui e vai sair, gente vai ser batizada e vai sair, gente vai receber cura e vai sair, mas quem decidir ser coluna não vai sair nunca. Sabe por quê? Levanta a mão e recebe no Espírito, abre o seu ouvido e coração. Quem decidiu ser coluna na terra vai ser coluna no céu, vai ser coluna do santuário do Deus vivo. Quem venceu, farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Então olhe para cá, escute, perceba. Quem decide ser coluna tem o nome de Deus gravado na sua vida. Quem decide ser coluna tem o nome da cidade de Deus gravado nele, Nova Jerusalém. Quem decide ser coluna tem também o nome de Jesus. Levanta a mão, igreja viva. Quando você decidir ser coluna, Deus vai gravar o nome dele, o nome da cidade e o nome de Jesus na tua vida. Aplaude e glorifica ele. Diga glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso. Aleluia. Eu decido hoje ser coluna da casa de Deus. Repito. Nem todo mundo é coluna, eu sei disso. Pastor, o senhor quer que todo mundo seja coluna? Gostaria. Mas eu sei que nem todo mundo vai ser coluna. Tem gente que vai escolher ser tijolo. Tem gente que vai escolher ser reboco, pintura, móvel. Só que eu vim aqui hoje trazer uma mensagem para você, dizer o seguinte: você pode escolher ser coluna. Enquanto muitos escolhem ser tijolo, você pode escolher ser coluna. E se você escolher ser coluna, Deus vai te dar uma força sobrenatural, uma estabilidade sobrenatural. E quem é coluna aqui vai ser coluna lá. Para terminar essa palavra, Jacó, contei essa história agora essa semana, contei essa palavra aqui, termino aqui. Jacó saiu de casa fugido, foi para o deserto, dormiu em cima da pedra. Domingo passado eu falei sobre isso. Quando Jacó acorda, ele teve um sonho com a escada, os anjos subindo e descendo. Quando ele acorda, ele pega a pedra. Pega lá, Adel, a pedra, está dentro do escritório, debaixo do aparador. Jacó pega a pedra. Jacó pega a pedra e ele derrama azeite sobre a pedra. Coloque o texto no telão, por favor, Adel. Jacó, ele acorda.
E a pedra que ele tinha usado como travesseiro, pegue o óleo, por favor. Ele pega o azeite. Obrigado, querido. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs o que, gente? O que ele pôs a pedra? Ele colocou a pedra por coluna. Ele falou: essa pedra vai ser coluna. Só que em cima da coluna ele derramou azeite. Você vai entender agora. O azeite de Deus é para coluna. Vai dando glória. O azeite de Deus é para quem é coluna. O azeite, o Espírito Santo é para quem é coluna. O azeite, o poder, a unção e a autoridade é para quem decidiu ser forte, é para quem decidiu ser estabilidade e confiança dentro da igreja. Você vai experimentar poder de Deus. Abre a boca e dá glória a Deus aí. Você vai experimentar glória de Deus na tua vida. Você vai experimentar um tempo de sustentação de Deus para a glória do reino dele. Aplaude, adora e exalte o nome do Senhor. Aleluia. Termino aqui, olhe para cá. Termino aqui. Eu vou orar agora pelas colunas. E se você escolher ser coluna, te prepara que Deus vai te dar uma força que pouca gente tem. Se você decidir ser coluna, você vai ter uma unção que pouca gente tem. Se você decidir ser coluna, você vai ter uma graça, você vai ter uma presença, você vai ter uma força, você vai ter uma unção que pouca gente tem. Agora olhe para cá e diga comigo assim: função da coluna: sustentar. Por que Deus coloca força extra na coluna? Para sustentar. Por que Deus coloca força, poder, unção na coluna? Para sustentar. Você precisa entender que coluna tem um propósito: sustentar o corpo. E quem decidir ser coluna vai sustentar essa igreja de todas as formas. Você e eu, nós vamos sustentar essa obra com oração. Nós vamos sustentar essa obra com jejum. Nós vamos sustentar essa obra com a nossa generosidade. Nós vamos sustentar essa obra ganhando almas, cuidando e fortalecendo, dando segurança e estabilidade para os nossos irmãos. Eu quero convidar você que decide hoje ser coluna do templo para ser coluna do santuário de Deus. Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar pela tua vida.